meus seres, eu espero que tudo bem com vocês. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Bem na Bio com o Prof. Sost, para nós seguirmos na nossa ritmicidade de revisões para os vestibulares das universidades no estado do Paraná. Les apresento o nosso segundo encontro para a UEL, Universidade Estadual de Londrina, uma das maiores universidades desse país maravilhoso. Eu espero que você acompanhe essa revisão porque falaremos sobre classificação dos seres em 5 grandes reinos: respiração celular aeróbica e poluição no meio aquático. Vai que o tema da UEL desse ano é biodiversidade, água, energia ou algo generalista. Às vezes algo meio filosófico e a UEL vai usando as questões aí, tá bom? Então eu quero passar por esses temas importantes aí nessa reta final para a Universidade Estadual de Londrina. Acompanha comigo até o final, que vão subir questões para você ver como caiu, como pode cair, como são essas questões da Universidade Estadual de Londrina. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você gostar, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. Qualquer coisa aí, deixa o seu comentário o mais rápido possível. Eu respondo você, meu ser de luz. Bem-vindo, bem-vinda. 5 grandes reinos, uma classificação biológica para você. Existem outras classificações, tem classificações em mais reinos, tem classificação que nem usa mais reino. Mas enfim, essa aqui predomina ainda nos livros de ensino médio e muitas vezes os seus vestibas fazem essa lembrancinha. Claro que eu sei que você lembra desses nomes aqui. Tentei mais ou menos colocar historicamente a classificação desses 5 grandes reinos. Desde animal e vegetal, os 2 primeiros lá que vêm desde Aristóteles. Terceiro, protista Ernest Haeckel, 1800 bolinha. Copland, 1900 bolinha, para o reino Monera. E Robert Whittaker. Nos anos 60, 70, 80, aí a gente vai ter a construção desse reino chamado Fungi. Então, nós teremos passado-se aí 2000 e poucos anos nessa classificação de 5 reinos. Como falei anteriormente, temos classificações que nem usam mais reinos, temos classificações que vão extinguir esses termos. Mas você vai falar, por que vocês não passam para nós, Sóstia? Eu vou falar porque agora não é um momento maravilhoso. E se a prova citar, geralmente ela usa essa classificação, que é o básico aí que está orientado para você estudar no seu ensino médio. Se eu olhar para um reino chamado animal, nesse reino animal eu tenho seres pluricelulares, então eu estou pensando num critério. Nós iremos pensar aqui em critérios de Robert Whittaker, de 1900 e bolinhas, associado a uma modificação feita por Lynn Margulis e Karl-Heinz Schwarz nos finais dos anos aí 80 e começo dos anos 90. Então a gente vai classificar segundo alguns critérios. Número de células, então pluricelular ou unicelular. Presença ou não de núcleo, então eucarioto, procarioto. E o tipo de nutrição, se é autotrófico ou se é heterotrófico esse ser. Quando eu falo em pluricelulares, vai pensar em uma quantidade maior, muitas, várias células. Quando eu falo em unicelular, uma única célulazinha. Quando eu falo em procarioto, você vai pensar que não existe ali o envelope nuclear, o envoltório nuclear ou carioteca. E quando eu falar em eucarioto, existe esse envelope nuclear, existe essa individualização, marcar um lugarzinho na célula bem bonitinho chamado de núcleo. Quando eu falo em heterótrofo, não produz o seu próprio alimento, os seus compostos orgânicos. Vai ter que obter dos outros seres, você tem que ingerir outros seres para a obtenção desses compostos orgânicos. Já os autótrofos conseguem produzir sim os seus próprios compostos orgânicos. Os autótrofos são fotossintetizantes ou quimiosintetizantes e produzem os compostos orgânicos. Então vem comigo rapidinho para cá. Reino animal. Pluricelulares, eucariotos e heterotróficos. Heterotróficos por ingestão, porque a maioria dos animais tem um sistema digestório. Eu falei a maioria, você vai lembrar lá dos 9 filos gerais, o filo porífero vai ficar de fora. O filo porífero das esponjinhas não tem um sistema digestório, um tubo digestório. Tinha lá uma filtração, uma digestão intracelular que ocorria nos coanócitos para a esponjinha, mas não produz seu próprio alimento, é um ser heterotrófico. O restante dos animais são heterotróficos por ingestão. Geralmente eles vão engolir esse alimento e ao longo do tubo digestório vai sendo modificado e absorvido esse alimento.
Os vegetais pluricelulares aqui também, eucariotos aqui também, mas autotróficos. E aqui eu tenho os seres autotróficos fotossintetizantes. Esse fenômeno maravilhoso chamado fotossíntese, vimos no outro encontro, essencial para manter a produtividade nos ecossistemas, vai transformar energia luminosa e química em química. E esses seres aqui terão clorofila A, terão clorofila B e vão realizar um fenômeno chamado fotossíntese para a produção dos compostos orgânicos. Então não esquece. Agora, protista. Na classificação, nós tivemos uma reorganização. Então as algas, que antigamente estavam no reino dos vegetais, foram trazidas para o reino protista. E essas algas podem ser uni- ou pluricelulares. Então, nesse reino protista, nós teremos as algas eucarióticas, unicelulares, pluricelulares e os protozoários. Quando eu olho para esse grupo, então, eu tenho seres uni ou pluri, todos eles são eucariotos. Agora, tem alguns que sim são fotossintetizantes e outros que não. Então, geralmente a prova vai focar nas algas, realizando o fenômeno fotossintético, e os protozoários como sendo seres heterotróficos, não executando o processo fotossintético. Reino Monera, Monerus um único, seres unicelulares, formados só por uma célulazinha. Procariotes, olha, dos 5 reinos é o único grupinho, e aí eu posso ter seres autótrofos ou seres heterótrofos. Aqui nesse autótrofo pode ser fotossintetizante, pode ser quimiosintetizante, pode realizar um fenômeno chamado quimiossíntese, como as bactérias lá do ciclo do nitrogênio, que realizam um conjuntinho de reações químicas, liberam energia e usam essa energia para a produção de compostos orgânicos. Qual é a diferença da fotossíntese? Na fotossíntese, a energia luminosa vai ser convertida em energia química lá nas moléculas de glicose, no composto orgânico. Então, cuidadinho que temos sim bactérias fotossintetizantes, temos sim cianobactérias fotossintetizantes, temos bactérias heterótrofas ou heterotróficas aeróbicas que usam oxigênio, algumas anaeróbicas que não usam oxigênio, e aí aquela diversidade de coisas que tu tem aqui no mundo das bactérias. Cianobactérias, arqueobactérias. Como eu falei, você vai falar, Soares, mas tinha uma classificação lá em 3 domínios. Os domínios bactéria, arquia e eucária. Eu vou falar sim, uma outra classificação, mas aqui eu estou focando nesses 5 reinos. Fechado? Reino Fungi, formado por seres pluricelulares, eucariotos, e você não vai esquecer que os fungos são heterótrofos ou heterotróficos. Lançam as enzimas ali em cima do substrato, fazem a degradação do composto e absorvem. Então são heterótrofos por absorção. Cuidadinho, tem uma visão geral desse povo. Vai que o El traz nome estranho, tipo zigomicota, ascomicota, basidiomicota, ou ascomiceto, zigomiceto e basidiomiceto. Vai falar, meu, esses aqui são filos dentro do reino Fungi. Então a gente pode ter essa referência. Eu não quero muito detalhe, talvez nesses aqui, nos basídio, os cogumelos, as orelhas de pau, onde tem esse corpo de frutificação bem visível, neles bem visível e marcante. Não são só eles que tem, mas a gente vai ter isso como uma característica. Outro detalhe bonito, hifas. Se a prova falar em hifas, são células filamentosas, compridinhas. Se a prova falar para você em micélio, conjunto de hifas, eu estou no reino Fungi. Reserva de glicogênio, eu tenho aqui nos fungos, eu tenho em protozoários, eu tenho aqui em bactérias e eu tenho também nos animais essa substância de reserva chamada glicogênio. Parede celular quitinosa, aqui nos funguinhos também. São causadores de micoses. Podem ser fungos parasitas. Parasitam a nossa pele, se alimentam ali e causam seus probleminhas conhecidos como micoses. Então, cuidado com os funguinhos. Nessa interface aqui, alguns fungos tiveram uma importância biológica muito grande para a nossa espécie, né? Para a nossa alimentação, na fermentação alcoólica, para a produção de pães, para bebidas alcoólicas. Nós temos ainda fungos importantes para a produção da famosa penicilina, então aquele gênero Penicillium. A penicilina é um antibiótico, e esse antibiótico, produzido por esses seres do reino Fungi,
ou fungi, vai impedir a proliferação das bactérias, vai combater as bacterioses. Tratamento, esse antibiótico vai tratar essas bacterioses. Então eu tenho sífilis, eu tenho gonorreia, eu tenho doenças que são infecções sexualmente transmissíveis e serão tratadas com droguinhas chamadas de antibióticos. Os antibióticos combatem doenças causadas por bactérias, ou seja, bacterioses. O antibiótico ele vai impedir a duplicação do DNA, ele vai impedir a transcrição, aquela passagem da informação do DNA para o RNA. Ele pode impedir a ligação do RNA mensageiro com os ribossomos e, obviamente, afetar a síntese de proteína. Também o antibiótico pode impedir a proliferação lá, a multiplicação bacteriana. Você vai falar, poxa, é verdade. Então eu vou combater bactérias, enfraquecer a parede celular bacteriana. Sim, os antibióticos produzidos por fungos combatem as bacterioses. Aqui no reino protista, um destaque para os protozoários unicelulares, eucariotos, heterotróficos, doença de Chagas, malária, leishmaniose, são doenças causadas por seres desse grande reino protista, pelos exemplares conhecidos como protozoários. Dentro do mundo dos vegetais, a UEL não se manifestou assim na última avaliação especificamente sobre esses seres. Vai que aparece aqui a alteração de metagênese ou alternância de geração, brigar gametófito dominante sobre o esporófito no mundo das briófitas. As briófitas são avasculares ou atraquiófitos para sua provinha, tem um pequeno porte. O gametófito, acima cresceu o esporófito, elas alternam, tem metagênese ou alternância de geração, só que o gametófito é dominante. Já nesses outros grupos aqui, o esporófito é dominante sobre esse tal de gametófito. Lembrando que o esporófito é a fase que produz o esporo. Meiose nos vegetais é espórica e produz esporos. Os esporos caem, germinam, formam um gametófito. Gametófito produz gameta por mitose, gameta fecunda, reestabelece o número diploide. Esporófito é diploide ou 2N, gametófito N de navio. Em todos os vegetais, gametófito haploide, esporófito diploide. Então eu lembro, e eu quero que você lembre nesse telencéfalo altamente desenvolvido, essa metagênese ou alternância de geração entre gametófito e esporófito. Vegetais que têm sementes, mas não têm flores, mas têm os estróbilos. Estou falando de gimnosperma, pinheiro do Paraná e símbolo desses vegetais. As angiospermas são divididas em monocotiledôneas e dicotiledôneas. Tem flores, tem frutos, protegendo aquela unidade chamada semente. Então cuidado com essas características gerais e esses termos aqui para você não confundir na prova da Universidade Estadual de Londrina. Dentro do mundo dos animais, destaquei aqui plateumintes e nematelmintes para você recuperar lá que existem verminoses, teníase, cisticercose, esquistossomose. Estamos falando aqui de plateumintes parasitas, endoparasitas, que vão causar prejuízo para nós. Eu estou falando em Ascaris lombricoides, a famosa lombriga. Eu estou falando em filariose ou elefantíase. Eu estou falando em amarelão. Eu estou pensando em nematelmintes ou nematóides parasitas. Então, esses plates são os vermes achatados dorsoventralmente. Os nemate são os vermes cilíndricos. Para você lembrar, dentro desse reino animal de uma diversidade. Os artrópodes são os animais com a maior biodiversidade. Os artrópodes são os donos do planeta Terra. Você tem lá os insetos, os aracnídeos, crustáceos, quilópodos, tipulópodos. Você pode ter gráfico que parece uma escadinha em que ele está realizando a muda ou ecdise, que é a troca do exoesqueleto. E aí o nosso grande filo, o filo dos cordados. Vai falar, tem notocorda, tubo nervoso dorsal, cauda após-anal, fendas branquiais ou faringianas em algum estágio de vida. Esses seres conhecidos como cordados. Urocordados, cefalocordados e craniados ou vertebrados. E dentro dos vertebrados, os gnatostomados, que têm
mandíbula com maior destaque. Peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, essa galera de uma forma geral. Claro que eu coloquei nomezinhos generalistas para o seu cérebro, recordar e viajar sobre esses 5 grandes reinos. Então, cuidado com a diversidade da vida. Cuidado com cladograma. Você vai falar, eu não lembro o que era cladograma. Cladogramas são aqueles diagramas que demonstram uma certa relação de parentesco entre esses seres, para você bater o olhinho e interpretar eles. Pode cair dentro de bichinho, pode cair dentro de plantinha, você tem que encaixar as características ali. Então, mantenha esse cérebro ligado para a gente acertar o maior número de questões e você ser um universitário aí de uma excelente universidade. Coloquei aqui um outro tópico que é a respiração celular, que não aparece aí faz um certo tempinho. Vou fazer uma questão que faz um bom tempinho que apareceu na UEL, mas você vê como ela já foi criativa, que fala sobre respiração celular aeróbica, ou seja, um mecanismo de degradação de compostos orgânicos. Quando eu falo em respiração celular e eu escrevi aqui aeróbica, é porque eu vou ter um uso de um tal de oxigênio. De uma maneira geral, você lembra de C6H12O6 mais 6O2, e aí 6CO2 mais 6 moléculas de água mais 38 ATPs. Coloquei os cálculos moderninhos aqui. Então, essa reação geral representa para você a quebra da glicose. A glicose C6H12O6 é uma hexose, um açúcar de 6 carbonos, extremamente utilizada pelas células como fonte de energia. Eu vou desmontando gradativamente a molécula de glicose para liberando pausadamente a energia. Então eu vou desmontar a molécula de glicose e eu vou transferindo isso para as moléculas de adenosina trifosfato, o famoso ATP. O ATP é um nucleotídeo. O ATP é um nucleotídeo, adenosina trifosfato. E esse ser aqui vai representar para nós essa energia, a quebra, a transferência de um fósforo do ATP. ATP, quebrei o ATP, liberei um tal de ADP mais um fosfato inorgânico. Então isso vai representar liberação de energia, quebra do ATP. Aí isso vai usar lá no transporte ativo, na contração muscular, na duplicação do DNA, na síntese de proteína. Eu vou precisar de toda a dinâmica da célula e eu vou precisar dessa substância lá dentro. Como eu falei, eu vou quebrando em etapas. A glicólise ocorre no citosol, a parte gelatinosa do nosso amigo citoplasma, ou hialoplasma, ou a prova cita citoplasma. Eu quero que você lembre que é fora da mitocôndria. Ah, é verdade! A prova vai associar com compostos lá celulares. Tipo assim, a mitocôndria atua? Sim, o ciclo de Krebs vai ocorrer na estrutura da matriz mitocondrial, aquele espaço interno, gosmentinho, gelatinoso das mitocôndrias. Fosforilação oxidativa. A prova falou na cadeia respiratória, aquele transporte organizado de elétrons, membrana interna das mitocôndrias. E lá na membrana interna das mitocôndrias nós temos as cristas mitocondriais, as dobrinhas, e ali eu tenho um complexo de enzimas, proteínas para o transporte de elétrons. E ali a mágica vai acontecer de uma maneira importante e essencial para a maior produção de ATP, já que você lembra que na glicólise existe um saldo de 2 ATPs. Ela vai produzir 4, mas aí tem um investimento inicial de 2, tem uma fase lá de investimento para depois recuperar. O ciclo de Krebs, ele também vai produzir, ele vai ter 2 ATP de produção aí, mas não vai ter basicamente gasto, né? A gente não tem gasto ou consumo dessa substância. Na fosforilação oxidativa, eu vou produzir o restante. Então, se eu coloquei 30, faltam 26 ATPs aí com uma moléculazinha de glicose. Ah, mas a prova falou em 38. A prova falou em 36. Independente, meu ser de luz. A maior produção de ATP é na fosforilação oxidativa. Aqueles tais de NADH
aqueles tais de NADH, nicotinamida adenina dinucleotídeo, ora oxida, ora reduz. Então ele está reduzido, tá carregando elétron, hidrogênio, vai entregar ali FADH2. São transportadores de elétrons e hidrogênio. Vão voltar na forma de NAD+, na forma de FAD+. Flavina adenina dinucleotídeo. Preciso da vitamina B2 para produzir esse ser. Aqui, nicotinamida adenina dinucleotídeo, a B3, niacina, ácido nicotínico ou nicotinamida. Então, esses NAD/FAD são transportadores de elétrons e hidrogênio. A gente vai tendo a oxidação, redução, as reações redox para uma grande produção de ATP nas mitocôndrias. Então, a mitocôndria tem duas membranas, externa e interna. Tem um espaço entre essas membranas que vai ter um acúmulo de hidrogênio. Tem ainda a matriz, onde tu tem a oxidação do piruvato e o famoso ciclo de Krebs. Então, um conjunto organizado de reações químicas. Daqui desse ciclo sai o dióxido de carbono, esse CO2. O oxigênio que nós estamos vendo aqui vai reagir com esses hidrogênios para a formação da molécula de água. A respiração celular é aeróbica, mas a glicólise é considerada uma fase anaeróbica, porque ela ocorre independente da presença ou não do oxigênio. Já essas duas aqui, ciclo e fosforilação, são fases chamadas de aeróbicas, porque se faltar o oxigênio, vai parar aqui a fosforilação, o oxigênio vai deixar de receber elétrons, hidrogênio vai parar o ciclo de Krebs também. Então, por gentileza, essas duas etapas são chamadas de aeróbicas, mesmo o oxigênio sendo usado aqui no finalzinho, mesmo aqui recebendo elétron e hidrogênio. Aqui a gente não vai ver o consumo de oxigênio no ciclo de Krebs, mas sim na fosforilação. É o último receptor de elétron, de hidrogênio aqui na respiração celular. E aí, na glicólise ocorre independente da presença ou não de oxigênio. Tanto que ela é uma etapa comum lá, a fermentação. Ah, se minha célula muscular não está recebendo oxigênio suficiente, eu não vou ter respiração celular aeróbica e aí eu vou ter uma fermentação chamada láctica. Então, cuidado. As nossas hemácias bem especializadas, as nossas hemácias que estão viajando, são anucleadas, são célulazinhas que não têm ali organelas, não tem mitocôndria, mantém a sua produção de ATP e sua atividade através de fermentação láctica também. Então, cuidado, por favor, essa referência é importante. A fotossíntese, a quimiossíntese constroem compostos orgânicos, enquanto que a respiração celular aeróbica vai degradando esses compostos orgânicos, tá bom? E aí é óbvio que nesse intercâmbio aqui, eu coloquei aqui algumas coisinhas para finalizar uma tal de ecologia. Você fala, por quê? Porque ecologia é constante nesse vestibular da UEL. Com os temas que ela pegar, ela vai dar um jeitinho de dar um encaixe aí nessa ecologia. Quando nós falamos em água, solvente universal, importância para a vida, mas aqui, nessa água posso ter o despejo de substâncias químicas como agrotóxicas. Nesses agrotóxicos podem existir substâncias químicas que não são consideradas biodegradáveis, ou seja, o ser vivo não consegue fazer a degradação e tal. E essa substância pode se acumular no corpinho. Então, geralmente, eu vou chamar de bioacumulação quando cada indivíduo ali no nível trófico, cada nível trófico tem a capacidade de receber uma substância do ambiente e essa substância se acumular. Eu não consegui degradar ela e eliminar, jogar para fora na urina, nas fezes, vai se acumular no tecido adiposo, vai se acumular no sistema nervoso. Então a gente tem aquela substância acumulando, aquela tal de bioacumulação. Ao longo da cadeia alimentar, ao longo dos níveis tróficos, a magnificação trófica. Então, ao longo das cadeias, os níveis tróficos lá mais distantes do produtor. Tinha o fitoplâncton, tinha o zooplâncton, tinham crustáceos, tinham peixes e tinham aves que comiam esses peixinhos. Lá perto da fazendinha do Sócio, onde ele despejou substâncias químicas. E aí, os últimos níveis, as aves que comem os peixinhos ali, elas vão ser os
que apresentam a maior quantidade dessas substâncias químicas. Ao longo dos níveis tróficos, a energia vai diminuindo e esse fenômeno de acúmulo de substâncias ao longo das cadeias vai aumentando, tá? Então não esquece, lá distante do produtor. Termos também que podem aparecer como uma poluição no ambiente aquático: eutrofizar. Eutrófos, muito nutriente. Então, o acúmulo de nutrientes no ambiente aquático, nutrientes orgânicos, inorgânicos. Tenho proliferação de micro-organismos aeróbicos, principalmente bactérias, serizinhos que estão aí nesse ambiente há muito tempo, e aí eles consomem grande quantidade desse ambiente aquático. E ao longo da eutrofização, eu tenho uma redução na quantidade de oxigênio daquele ambiente. E isso vai colocar em colapso aquele ambiente. Então não podemos esquecer. Pode aparecer em gráfico, pode aparecer em desenho, pode aparecer em problemas em centros urbanos, despejo de esgoto doméstico rico em nutriente. Isso não vai ser legal. Aumentando a quantidade de nutrientes, prolifera micro-organismos aeróbicos e com o tempo reduz a taxa de oxigênio. Depois eu tenho proliferação de aqueles seres anaeróbicos, que pode liberar substâncias que contaminam também o ambiente, que deixam cheirinhos desagradáveis. Então, cuidado com o fenômeno eutrofização. Petróleo. Em vários lugares do planeta anualmente temos derramamento de petróleo, por acidentes com navios petroleiros, por vazamentos. Essa substância aqui vem superfície, deixa uma camadinha escura e diminui a penetração da luminosidade. Então eu tenho uma redução na taxa de fotossíntese, sem contar com a composição aqui química dos seus componentes e a contaminação desses ambientes e a prejuízo para a fauna, para os vegetais, para outros seres que habitam esse ambiente, tá? Os animaizinhos como as aves, eles ficam impregnados com essa substância, as penas ficam todas juntinhas e o animalzinho perde uma camada de ar quente ao seu redor. E isso, infelizmente, faz com que eles tenham severas hipotermias. Então, eu vou pensar nisso também. Aqui, voltando uma na eutrofização, eu posso ter proliferação também de algas, de seres que ficam muito na superfície, e também isso vai diminuir a entrada de luz. E também diminuindo a entrada de luz vai diminuir a fotossíntese, diminuindo a fotossíntese vai diminuir a produção de O2. Então, cuidado com esses aspectos na poluição no ambiente aquático. Esgotos quentes, às vezes nem é perceptível para nós, é difícil ter identificação, mas passou um rio no centro urbano, no ambiente de industrialização, despejou aquela aguinha em alta temperatura, isso promove a alteração da temperatura da água ali. O oxigênio, geralmente aumentando a temperatura da água, o oxigênio tende a sair dali. Não vai mais ficar dissolvido na água esse oxigênio, vai reduzindo também a taxa de oxigênio. Isso vai comprometer a diversidade dessa vida no ambiente aquático. Também temos o transporte de espécies exóticas, às vezes pelos navios, água de lastro de navio que sai de uma região do planeta para outra, troca essa água, despeja ali no litoral e aí trazem espécies de um ambiente para outro e essas espécies podem se tornar bem agressivas a esse novo ambiente. Então eu quero que você abra sua mente para essas condições. Por gentileza, vou te mostrar aí 3 testes que apareceram na UEL para a gente brilhar e acertar o maior número de questões. Meus seres de luz. Teste número 1 para você. Tabela a seguir estão assinaladas a presença positivo e a ausência negativa de alguns componentes encontrados nos 4 tipos celulares A, B, C, D e E. Então você tem o tipo A. Daí tem positivo para envoltório, para ribossomo, mitocôndria, negativo para clorofila e positivo para retículo endoplasmático. B, negativo para envoltório nuclear, positivo para ribossomo, negativo para mitocôndria, positivo para clorofila, negativo para retículo endoplasmático. C, positivo para todos. D, positivo apenas para os ribossomos. Os tipos celulares A, B, C e D pertencem respectivamente a organismos. Letra A, procarioto heterótrofo, eucarioto heterótrofo, procarioto autótrofo e eucarioto autótrofo. E assim sequencialmente. Então a gente vai ter que encaixar cada uma delas. Vem para cá para a gente reconhecer quem vai ser letra A, quem vai ser letra B, quem vai ser C e quem vai ser D. Você vai bater o olhinho na letra A e vai ver que ele tem
tem envelope nuclear. Então, opa, ele já é eucarioto. Clorofila, não tem clorofila. Então, opa, eu vou pensar que ele não produz seu próprio alimento. Ou seja, ele não faz a fotossíntese. E de uma maneira geral, a gente vai chamar ele de heterótrofo. Tudo bem? Na letra B, você tem ali, eu preciso ver aqui na letra B, você tem ribossomo e você tem clorofila na letra B. E ele não tem envelope nuclear, então eu vou chamar esse ser de procarioto. Procarioto. E como ele tem clorofila, ocorre fotossíntese, então eu vou chamar esse ser de autotrófico. Tudo bem? Podia ser aqui uma cianobactéria. A cianobactéria, ela tem uma clorofila, que é a clorofila A, e ela realiza uma fotossíntese que nós chamamos de fotossíntese oxígena. Assim como briófita, pteridófita, gímenos, anjos, algas de uma maneira geral, as nossas amigas cianobactérias também usam a água como fonte de hidrogênio, quebra a água e libera o oxigênio para a atmosfera. Então, uma fotossíntese chamada de oxígena, meu ser. Na letra C, você tem envoltório, envelope nuclear, ribossomo, mitocôndria, clorofila. Aí eu tenho tudinho. Então, esse ser aqui vai ser um eucarioto. E esse ser aqui vai ser autotrófico, autótrofo ou autotrófico. Você vai falar, tem clorofila. Como ele tem envelope nuclear ou envoltório nuclear, lembrar que esse ser aqui vai ter que ter uma estrutura chamada de cloroplasto. E lá no cloroplasto a gente vai ver sim esse fenômeno chamado fotossíntese. Olha a letra D. Na D só tem ribossomo e não tem mais nada. Então eu vou olhar para esse ser aqui e vou falar, esse ser aqui é um procarioto e por não ter clorofila ou bacterioclorofila, enfim, ele não cita isso, mas eu vou falar, gente, esse ser aqui é procarioto e heterotrófico ou heterótrofo. Então essa vai ser a nossa sequência. E se a gente encaixar cada uma delas, ficamos com a letra E de escola para esses seres. Tá, agora vem para cá, que a gente sempre pode mais. Você vai ficar ligado nos vegetais. Você ficará ligada, filha, nas algas. Você vai falar, por que, Sorte? Porque eu posso encontrar aqui cloroplastos. Eu tenho aquela teoria da endossimbiose, que vai explicar que cloroplastos, mitocôndrias, são seres procariotos primitivos, que foram endocitados pelas células eucarióticas em formação. Que daqui sai compostos orgânicos, como C6H12O6, sai oxigênio, e daqui sai CO2 e água. Você vai falar Sóste, mas os vegetais. A prova falou que os vegetais são seres autótrofos fotossintetizantes e não realizam respiração celular. Você não marca isso jamais, porque nos vegetais, por mais que eles tenham cloroplasto, que eles fazem fotossíntese, que eles produzem compostos orgânicos, eles também têm as mitocôndrias, têm o citoplasma. E lá no vegetal vai ocorrer fotossíntese e respiração celular. Então, por favor, muito cuidadinho para lembrar dessas organelas celulares e dessa dinâmica que vai acontecer, tá bom? Então, letra I de escola. Questão 2, tem um esqueminha que vai subir na tela para você. Analise o esquema da respiração celular em eucariotos a seguir. Você tem lá a glicose, tem uma etapa A aí desmontando a glicose. Forma um ácido pirúvico, o ácido pirúvico vai ser oxidado, saiu o CO2 e aí vai entrar o acetilcoenzima A no ciclo de Krebs. Etapa B, saiu CO2, saiu ATP. Na etapa C, entrando oxigênio e saindo mais ATP ainda. Perceba que das 3 etapas você tem liberação de ATP. Perceba que tem saída de CO2 e água. Com base nas informações contidas no esquema e no conhecimento sobre respiração celular, considere as afirmativas. 1. A glicose é totalmente degradada durante a etapa A, que ocorre na matriz mitocondrial. 2. A etapa B ocorre no hialoplasma da célula e produz menor quantidade de ATP, que é a etapa A, a etapa B, olha ali. 3. A etapa C ocorre nas cristas mitocondriais e produz a maior quantidade de ATP, que é a etapa B. O processo anaeróbico que ocorre no hialoplasma corresponde à etapa A. Então, vamos analisar. Assinale a correta.
Somente 1 e 2 são corretas? Somente 1 e 3? Somente 3 e 4? Somente 1, 2 e 4? Somente 2, 3 e 4? Então vem para cá. Você já bateu o olhinho no esqueminha? Você viu que letra A é a glicólise. Muito bem, eu comecei a desmontar a glicose. B é o ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs. E a letra C, fosforilação oxidativa ou cadeia respiratória. Vamos pôr a fosforilação porque ela vai englobar a cadeia transportadora de elétrons, que é a cadeia respiratória, mais um gradiente quimiosmótico lá importante para a síntese do ATP. Então, fosforilação oxidativa. O item 1 é um item falso. Você jogou falso. Está escrito lá nesse item 1 assim: a glicose é totalmente degradada durante a etapa A? Não é totalmente, tanto que forma um tal de ácido pirúvico. E ocorre aonde essa degradação? No citoplasma ou hialoplasma, que ele cita no item 2, mas não na matriz mitocondrial. Então ele está falando que a etapa ocorre na matriz? Sem chance. Podia aparecer citoplasma, hialoplasma, parte gelatinosa ali. O item 2. No item 2 você tem a seguinte: a etapa B ocorre no hialoplasma da célula e produz menor quantidade de ATP que a etapa A. A etapa B é o ciclo de Krebs. A etapa B ocorre na matriz. A primeira etapa tem uma produção de 4 ATPs. Gasta 2, dá um saldo de 2. A segunda etapa tem uma produção de 2 ATPs e não gasta, então o saldo é o mesmo, só que na primeira produz mais, tudo bem? Mas está errado o local, então miguezinho da UEL. 3. A etapa C ocorre nas cristas e produz maior quantidade de ATP que a etapa B. Sim, as cristas mitocondriais são as dobrinhas aqui na membrana interna da mitocôndria. Então ele tem um sistema enzimático que vai garantir transporte de elétrons. Temos a ATP sintase aqui, uma grande proteína interessante. Tem um gradiente de íons H+, o hidrogênio volta ali e passa pela ATP sintase. E aí a gente tem a síntese de ATP. Sim, então esse transporte de elétrons, todo esse rolê intenso, membrana interna da mitocôndria. 4. O processo anaeróbico que ocorre no hialoplasma corresponde à etapa A. Se ligou? A respiração celular é aeróbica, mas a primeira etapa, sim, é anaeróbica. É a glicólise, que ocorre independente da presença de oxigênio. Então, muito cuidado, esqueminha legal para a respiração celular aeróbica. Questão 3. Como resposta, na 2 ficamos com a C de casa, para a nossa alegria. Questão 3. Cuidado que vocês vão encontrar muitas questõezinhas na UEL, que tem esse item 1, item 2, item 3. Tenta usar a estratégia. Conseguir eliminar um desses itens, já vai para a alternativa e descarta aquelas, para você ganhar tempo. Questão 3. Nas grandes cidades, o despejo de esgoto doméstico sem tratamento adequado tem provocado um processo de eutrofização nos lagos e rios próximos à zona urbana. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o evento que explica a mortalidade de organismos no ambiente aquático, decorrente do lançamento de uma quantidade excessiva de matéria orgânica. Aumento da quantidade de bactérias anaeróbicas, diminuindo a concentração de oxigênio e dos sais dissolvidos na água. B. Diminuição da concentração de fosfato para a atividade fotossintetizante da bactéria autotrófica. C. Diminuição dos peixes herbívoros que se alimentam da matéria orgânica decorrente da proliferação de bactérias anaeróbicas. D. Proliferação de bactérias aeróbicas, diminuindo a concentração de oxigênio dissolvido na água. E E. Proliferação de organismos autótrofos que promovem uma competição intraespecífica por matéria orgânica. Então, se eu for olhar os termos, vamos lá. Letra A, tá certo ou tá errado? Você vai falar assim, na letra A, eu não tenho nada de certo. Por quê? Porque a letra A está falando aumento na quantidade de bactérias anaeróbicas. E você vai focar aqui. Se aumentar a quantidade de matéria orgânica, ele falou de matéria orgânica, tudo bem. O professor na prova falou que aumentou a quantidade de nitrato, de nitrogênio, de fósforo, compostos inorgânicos que estão ali tudo misturado no lixo ou vem da decomposição depois da quebra, do consumo da matéria orgânica. Aumentou esses nutrientes, vai proliferar micro-organismo aeróbico. Primeiro, então a proliferação dos microaeróbicos é inicialmente maior.
Então, letra A, miguezinho, ele está falando anaeróbico. Na B, diminuição da concentração de fosfatos para atividade fotossintetizante. Geralmente esse negocinho vai aumentar, não vai diminuir. Então, isso é falso. Letra C, diminuição de peixes herbívoros que se alimentam da matéria orgânica. O tadinho do peixe, se tem mais matéria orgânica, ele ia se alimentar mais, mas ele não vai sofrer esse impacto aí. O peixe vai sofrer depois, quando a proliferação de bactérias anaeróbicas, aeróbicas, aí vai reduzir a quantidade de oxigênio dissolvido na água e aí ele não vai conseguir fazer troca gasosa lá nas brânquias, a respiração branquial vai ser afetada e o peixinho vai morrer porque tem menos oxigênio disponível. D de dado, a D, proliferação de bactérias aeróbicas diminuindo o oxigênio dissolvido na água. Perfeito, perfeito. Então, proliferou, reduziu o oxigênio, a galerinha pode ir morrendo, sofre ação de decomposição ainda de bactérias anaeróbicas, daí depois as anaeróbicas se proliferam. Proliferação de organismos autótrofos que promovem uma competição intra. Geralmente esses micro-organismos anaeróbicos aí, eles são heterotróficos. E outra, a competição aí seria uma competição interespecífica entre seres de espécies diferentes. Lembrando que a competição é uma relação ecológica. Pode ser intra, quando é da mesma espécie, interespecífica de espécies diferentes. Então, cuidado, que esse era o nosso rolê e a resposta correta é a D de dado. Tá bom? Eu espero ter contribuído para vocês. Vou ficar aqui na imensa torcida, por favor, faça uma boa prova domingo na UEL, arrebente, vai passar o dedinho depois na lista de aprovados e o seu nome estará lá. Bom estudo para todos. Se você gostou, deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Se teve dúvida, manda aí. O mais rápido o Sost responde para vocês. Abração, abração, abração e boa prova na UEL.